Graça, paz, igreja, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Deus abençoe você que também está em casa. Que o Senhor possa alcançá-lo através dessa transmissão ao vivo. Espero que os irmãos tenham tido um final de semana abençoado na presença do Senhor, né? Queria saber, cadê as mulheres ungidas de Deus da igreja? Amém. Achei que as irmãs não estavam ungidas, né? E cadê os homens diferenciados de Deus? Aleluia, glória a Deus. Amados, eu queria agradecer a presença de todos aí, né? Tivemos esse final de semana programação tanto para o culto das mulheres quanto para os homens, né? Ontem nós tivemos o dos homens também. Vimos a mão do Senhor operando aí. Sabemos que muitas pessoas foram impactadas através, não somente da palavra, mas por estar, né, juntamente conosco aí nesses cultos, né? Um culto de visão evangelística, assim como a gente tem proposto para a igreja, porque se Jesus voltar, a maioria que está aqui, creio que todos estão salvos. Mas existem pessoas que não têm essa certeza, pessoas que não têm essa salvação confirmada. E nós estamos aqui justamente para isso. Óbvio que, como nós sempre falamos, é bom estar em comunhão com os irmãos, é bom fazer aí aquele churrasco que nós tivemos ontem, né? Aquele barulhinho que a gente escuta assim, ó, do carvão ali na brasa, né? Glória a Deus por isso, né? A gente não ficou comendo tortinha e bolinho, né? A gente comeu carne, né, irmãos? Mas, amadas, a gente vai preparar um churrasco para as mulheres um dia, né? A gente vai preparar um churrasco aí para vocês. Então, aguardem e confiem, né? Mas para honra e glória do Senhor, nós nos surpreendemos, né, com o pessoal que esteve aí, bastante visitantes, bastante pessoas, né, tanto no culto dos homens quanto nos das mulheres. Bastante gente que veio, ouviu a palavra, né? Depois nós recebemos os comentários, né, para honra e glória do Senhor. A sementinha foi plantada. Agora cabe a nós, né, eu creio que cada um trouxe um convidado, a continuar regando no coração dessas pessoas uma palavra de paz, uma palavra de esperança, para que essas pessoas possam, né, verdadeiramente aceitar Jesus no seu coração e permitir que o Senhor venha fazer morada nesses corações. Amém? Glória a Deus. Não quero me estender muito, né, porque no final nós vamos dar os recados, mas eu estou aqui para abrir o culto e hoje, como todos bem sabem, no segundo final de semana no Ministério Peniel nós temos o culto de missões. Amém? Todas as igrejas do Ministério Peniel, segundo final de semana, segundo domingo do mês, culto de missões. Então que nós venhamos ter essa compreensão, que independente se você tem a disponibilidade para estar viajando para aqui dentro do Brasil ou para fora do país, todos nós somos missionários. Onde quer que estejamos, o Senhor está conosco. Então nós somos missionários dentro de casa, nós somos missionários na faculdade, no trabalho, aonde quer que você esteja, você é um missionário. Amém? Glória a Deus. E eu queria estar abrindo o culto hoje com uma palavra que é muito conhecida, Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e se achegarei a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Amados, muitos são os nossos planos. Muitos são os nossos planos. Mas os planos que o Senhor tem para mim e para você, eles são maiores. Eles vão além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Muitas e muitas situações na minha vida onde eu planejava algo e achava que ia acontecer de uma forma e as coisas não caminhavam conforme o que eu tinha planejado. Mas depois que a situação passa, você se permite ser direcionado por Deus, depois que você coloca tudo nas mãos do Senhor e lá na frente você enxerga que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então que nós verdadeiramente venhamos a estar entregando tudo nas mãos do Senhor. E tudo que eu falo é entregar todos os nossos anseios, todas as nossas vontades, tudo aquilo que
está no teu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para a minha e para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos te agradecer, Deus, por mais esse dia, Senhor, esse final de semana que nós fomos tão edificados através da tua presença, Senhor, tanto no culto das mulheres, como no culto dos homens, Senhor, que a tua glória, que o teu poder continue sendo manifesto nesse lugar, Senhor, que pessoas possam ser tocadas através do teu Santo Espírito, Pai, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu fogo possa estar queimando em nossos corações, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que através da tua palavra, Senhor, nós venhamos estar crescendo tanto no conhecimento quanto na graça, Pai, para que nós venhamos ser usados como um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, cada um dos teus filhos conforme te apraz, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vem capacitando, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor. Que em nome de Jesus nós verdadeiramente venhamos impactar o Perequê, Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos ser uma igreja relevante nesse bairro, Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos dar testemunho, Senhor, de poder, Senhor. Testemunho, Senhor, de glória, Senhor. Testemunho onde as pessoas vão olhar para nós, Senhor, e vão te reconhecer através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para render um culto, Senhor, a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Por isso, louvado e engrandecido seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, continua, Senhor, direcionando as nossas vidas, Senhor. Porque assim como o texto que nós lemos aqui, Senhor, os teus planos são maiores do que os nossos, Senhor. Os teus planos são melhores do que os nossos, Senhor. Os teus caminhos, Senhor, eles são insondáveis, Senhor. Mas nós sabemos que é o melhor para as nossas vidas, Senhor. Por isso entregamos para Ti, Senhor, o nosso coração nessa noite. E nós estamos aqui, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, aplauda o Senhor. Boa noite, graça e paz. Estão felizes? O Senhor está neste lugar, que você possa se entregar a Ele de todo o seu coração. E vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falhar. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falhar. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, o
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Jesus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, e no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscá-lo e veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso
proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Oh, quão maravilhoso é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba és invencível. Teu é o reino, teu é o reino, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse, aleluia, o nome, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Ainda que passando pelo vale da sombra da morte, não temeremos nada, porque o Senhor está com a gente, está conosco. Então não há o que você temer. O Senhor andou sobre as águas, Ele faz, Ele refaz tudo de novo. Então confie no Senhor, entregue a Ele. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti
onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Esse mês me chama. Glória a Deus, irmãos. Eu ia falar para os irmãos nem se assentarem, mas amém, glória a Deus, já se assentaram. Antes de a gente estar passando para o nosso momento de falar sobre os missionários, né, que estão aí no campo, eu queria pedir para os irmãos estarem intercedendo juntamente comigo, né, como igreja do Senhor, pela vida da nossa irmã Edi, né, que está internada. Eu até conversei com o Edivaldo hoje, durante o dia. Ele me informou que ela está internada, mas que ela está sendo medicada, que está tudo bem. E ele pediu oração, né, para que a gente possa estar intercedendo aí pela vida da nossa irmã Edi, para que ela possa estar saindo o mais breve possível lá do hospital. E também pelo primo da Vanessa, o Daniel, que sofreu um acidente de moto, né, fez uma cirurgia, para a honra e glória do Senhor deu tudo bem, mas ele vai precisar passar por uma nova cirurgia. Então, como igreja do Senhor, a gente precisa interceder pelos nossos irmãos, amém? Então, vamos nos colocar de pé novamente, amém? Para nós estarmos intercedendo, depois a gente passa para o nosso momento missionário. Senhor nosso Deus e Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos colocar, Senhor, diante do Teu altar a vida da nossa irmã Edi, Senhor, que está passando por esse momento de fragilidade física, Senhor, mas nós cremos na Tua palavra, Senhor, e cremos também que Tu és Jeová Rafael, o Deus que cura, Senhor. Por isso, Senhor, nós profetizamos a cura da Tua filha, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita a Tua serva lá naquele leito daquele hospital, Senhor. Vá sondando, Senhor, tudo aquilo que possa estar, Senhor, alterado naquele corpo, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar restaurando, Senhor, plenamente a vida da Edi, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar consolando toda a família, Senhor, fortalecendo, Senhor, o seu esposo Edivaldo, seus filhos, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, nesse momento, eles possam ser abraçados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, estar sendo fortalecidos pela Tua presença, Senhor, e que nós como igreja, Senhor, possamos dar um suporte para os Teus filhos em nome de Jesus, Senhor. Quero colocar também, Senhor, a vida do Daniel nas Tuas mãos, Senhor, que passou, Senhor, por esse processo também de cirurgia, Senhor, mas ele vai precisar de uma nova cirurgia, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, prepara todas as coisas, Senhor. Prepara os médicos, Senhor, prepara os enfermeiros, Pai. Prepara, Senhor, todas as coisas, Senhor, para que os Teus filhos, Senhor, venham fazer essa cirurgia e venha correr tudo bem, e que ele possa estar sendo restaurado plenamente, Pai. Que não fique com nenhum tipo de sequela, Senhor. Que ele venha estar, Senhor, sendo restaurado por inteiro, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Por isso nós oramos e intercedemos pela vida dos nossos irmãos,
em nome de Jesus, amém. Amados, fique à vontade, pode se sentar. E desde já, irmãos, eu queria pedir perdão para os irmãos, que hoje o nosso momento missionário a gente vai estar inovando, amém? Como o nosso data show deu um pequeno problema técnico, né? Então a gente vai fazer, nós não iremos passar o vídeo, né? Que não tem como passar o vídeo missionário, mas nós iremos passar um áudio missionário, com as informações dos missionários que estão aí no campo. Então vocês vão ter que ficar olhando para mim, eu vou ter que ficar olhando para vocês, mas é que eu não sei Libras, entendeu? Senão eu ia fazer Libras aqui para os irmãos. Mas apenas é o vídeo, né, de missões, mas a gente só vai ouvir o áudio, né? Então a Vanessa sabe, né, Vanessa? Pode vir aqui, Vanessa, fazer Libras, Ministério de Libras, Vanessa. Tá se escondendo aí. Mas amém. Então nós vamos estar passando agora esse áudio, né, de missões, para passar um relatório aí para os irmãos em relação de tudo aquilo que está sendo feito através do Ministério Peniel. Como a gente sempre fala, né, esse envelopezinho azul que é colocado na cadeira dos irmãos, ele tem um direcionamento, não é, mas eu vou ter que dar dinheiro para... Não, irmãos, não pense nisso. Esse mesmo Nós vamos ver agora, nós vamos ouvir agora, e depois se você quiser ver esse vídeo, ele está disponível no YouTube. Vocês procuram lá, vídeo de missões Peniel, setembro de 2020, e você vai poder assistir esse vídeo. Então, nós gostamos sempre de estar relatando para os irmãos, para ver aonde nós estamos, todas essas ofertas missionárias, aonde estão sendo investidas, né? A gente tem aqui a Ingrid, né, que já foi lá no campo de missões, o Lucas também, que estava em missões, teve que retornar devido ao coronavírus. Então esse dinheiro ele é destinado com um objetivo específico. Então quando vier um culto missionário, não feche o seu coração em relação à oferta de missões. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, muitos não podem ir. Mas nós temos várias formas de se fazer missão. E uma delas é você investir em missões. Amém? Glória a Deus, se você tem a oportunidade, faça. Porque isso se transforma em bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, pode colocar o... Voltamos a falar das nossas igrejas no Peru, que durante esses 6 meses de pandemia viveram uma quarentena intensa, cheia de restrições, incluindo o fechamento das portas das nossas igrejas. Então eles pedem ajuda em oração. Fique com o vídeo do pastor Alex. Amém, estamos aqui em mais um momento missionário, Lima, Peru. Ore por nós. A situação aqui no Peru continua um pouco complicada, né? Já foram 6 meses praticamente de quarentena, 4 deles totalmente uma quarentena radical, né? Agora os últimos 2 meses a quarentena tornou uma quarentena focalizada. Em algumas regiões do país continua a quarentena radical, mas aqui em Lima ainda é focalizada. E por que ainda esse tema da quarentena aqui no Peru? Isso se deve porque o sistema de saúde já colapsou faz tempo, já não temos mais UTIs disponíveis, já não temos mais acesso ao medicamento de uma maneira tranquila, né? E também a questão do oxigênio, né? Pelo pessoal que fica hospitalizado, o sistema de saúde já não tem oxigênio para liberar para essa galera, e o povo vai para casa e eles têm que comprar seu próprio galão, comprar seu próprio oxigênio, e isso é um alto custo. Então o pessoal no desespero vende carro, vende as coisas para poder estar tratando de conseguir o oxigênio, né? E isso mostra o alto índice de mortalidade aqui no Peru. Para cada 100 mil habitantes nós temos 87,50 de mortes. Já passou mais de 30 mil mortos, né? E também a questão econômica do país não ajuda. 71% da população vive de uma economia informal. Então as pessoas elas precisam ir para a rua, e tudo isso na teoria dificulta esse processo. Por um outro lado também, as restrições aqui em Lima seguem, como eu falei, né? E uma delas é as atividades religiosas. O governo proibiu as atividades religiosas até o mês de dezembro. Todas as igrejas estão funcionando virtualmente, adaptaram as suas plataformas para atender ao povo de maneira virtual. O grande problema disso é que alguns pastores, amigos meus, tiveram que entregar os seus locais para mantendo a fidelidade, conseguir pagar o aluguel. As igrejas estão fechando.
né? Nós, graças a Deus, continuamos firmes, atendendo o povo e sendo de bênção na vida do povo. Continuamos com os nossos cultos virtuais, continuamos com os nossos estudos bíblicos virtuais e, na medida do possível, atendendo os irmãos pelo meio da assistência social, ajudando com uma cesta básica, ajudando com aquilo que está nas nossas mãos e as possibilidades que temos para fazer. Ore por nós, continuamos nesse tempo de desafio, que Deus siga dando graça, sabedoria para continuar firme e ser bênção aqui nesse país, ser bênção àquelas pessoas que Deus tem nos dado para trabalhar e cuidar nessa nação. Ore pelo Peru, ore pela minha família. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estarmos juntos nesse tempo, no nome de Jesus. Ore pelas nossas igrejas em Osasco, São Sebastião, Colombo, Balneário Camboriú, Vitória, Bahia, Resende e Peru. Você sabia que existem mais de 260 milhões de cristãos sendo perseguidos, sofrendo algum tipo de perseguição religiosa nesse momento? Pois é, e hoje, dia 13 de setembro, é realizado o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. É um movimento de oração que foi idealizado pela Missão Portas Abertas, a fim de que nós, Igreja Brasileira, pudéssemos nos atentar a esses cristãos que estão sofrendo, que estão sendo torturados, que estão sendo perseguidos por sua fé em Jesus. Existe um movimento de muçulmanos fundamentalistas que deseja varrer os cristãos do continente asiático. E lá, nos países asiáticos, é onde os cristãos sofrem todo tipo de perseguição, de torturas, são levados à forca, sofrem violência sexual, perdem todos os seus direitos e morrem. E mesmo em meio a tudo isso, existe uma igreja de ex-muçulmanos que vem se convertendo, que vem crescendo e que é apaixonada por Jesus. E é por esses irmãos que nós devemos orar e clamar, por esses que estão sendo perseguidos, que estão sendo presos, torturados, por poder compartilhar a sua fé em Jesus. Não se esqueça que missões se faz com as mãos daqueles que contribuem, com os pés daqueles que vão e com os joelhos daqueles que oram. Hoje é dia de missões. Aleluias. Amado, só, eu não sei se pelo áudio ficou um pouco com eco, né? Mas, resumindo, são dois recados aí que o Ministério trouxe pra gente. Primeiro, esse último que a gente ouviu, que é, né, o Dia da Igreja Perseguida, né? Não sei se é para honra e glória do Senhor, mas nós vivemos num país abençoado, onde nós não temos perseguição sobre os cristãos. E quando eu falo perseguição, não é o meu chefe que não é cristão se levantou contra mim, meu vizinho, não é isso não, amados. Estou falando de perder a vida por Jesus, né? Lá no Oriente Médio, assim como foi falado, lá o cristão é perseguido, que é morto. Lá eles são verdadeiramente perseguidos. Mas mesmo assim, existem missionários que arriscam as suas vidas para levar o evangelho e alcançar essas pessoas. E esses missionários muitas vezes são capturados, essas pessoas são torturadas, muitas vezes, se forem mulheres, são estupradas, são mortos pelo amor a Cristo. E hoje, justamente, essa data foi estipulada, dia 13 de setembro, para que nós venhamos estar orando o dia da igreja perseguida. Porque pessoas, como o Gabriel acabou de falar, pessoas que estão lá no Oriente Médio, que estão ouvindo a palavra de Deus, estão se convertendo ao cristianismo. E nós sabemos que lá no Oriente Médio, a parte dos muçulmanos é muito forte, é enraizado no coração daquele povo. Mas para a honra e glória do Senhor, essas pessoas têm sido alcançadas por Jesus. Então continue orando por essas vidas, amém? E outro recado também que foi dado aqui é em relação às igrejas do Peru. As igrejas do Peru, todas elas estão fechadas, estão apenas trabalhando virtualmente, e muitas dessas igrejas tiveram que entregar o seu espaço físico devido a não ter condições de manter os aluguéis, né? O governo do Peru, ele não liberou o retorno das igrejas, né? Porque lá o sistema único de saúde, não é sistema único de saúde, lá a saúde de lá entrou em colapso. Não existe mais leitos, não existe leito de UTI, não tem respirador, não tem nada. Então eles fizeram uma quarentena radical de fechar tudo, porque se infelizmente alguém for infectado,
vai morrer, porque não tem condição de ser tratado. Então eles já estão há 6 meses todos fechados, todas as igrejas fechadas, só trabalhando virtualmente, né? E para a honra e glória do Senhor, os pastores do Peru não precisaram entregar as igrejas, mas devido ao fato de nós estarmos contribuindo como um corpo de Cristo, nós estamos contribuindo, e essas contribuições chegam até o Peru, chegam até Resende, chegam até Caraguá, chegam em todo o Ministério Peniel. Pelo nosso coração disponível está investindo em missões. Então, no momento da oferta missionária, não feche seu coração não, amém? Só esse relato aí para nós estarmos orando, né? Espero que no próximo culto, em nome de Jesus, esse Data Show já vai estar aqui, amém? E se você, assim como eu falei anteriormente, se você quiser assistir esse vídeo, está disponível lá no YouTube, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nos colocar, Senhor, em oração pelos teus filhos, Senhor. Pessoas que verdadeiramente são perseguidas no Oriente Médio, Senhor. Missionários seus, Pai, que saíram da sua zona de conforto, que estavam, Senhor, ali no seu lar, com a sua família, Senhor, estão sendo perseguidos nesse momento, Senhor, aonde quer que essas pessoas estejam, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vai livrando, Senhor, os teus filhos, Senhor, porque eles estão proclamando o teu evangelho, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita cada um desses missionários, Senhor, que estão no campo, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida deles, Pai, que o Senhor possa estar provendo todo o sustento necessário para os teus filhos, Senhor, o livramento para eles, Senhor, para que eles não venham ser capturados, para que eles não venham, Pai, em nome de Jesus, passar por nenhum tipo de sofrimento, Senhor. Oh Deus, mas que sobretudo o Senhor venha estar manifestando a tua glória e o teu poder sobre a vida desses teus filhos, Pai. Oramos também, Senhor, pelas igrejas do Peru, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, essa pandemia cesse, Senhor, para que os teus filhos possam voltar presencialmente, Senhor. Já são 6 meses que a igreja está fechada, mas nós temos visto a tua mão poderosa operar sobre essas igrejas, Pai. Por isso fortalece a vida de cada um dos pastores que lá estão, Senhor, dos obreiros, Senhor, oh Pai, da tua igreja, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, se fazer presente sobre a vida dos teus filhos, e que nós venhamos ver os teus milagres acontecendo, mesmo com a igreja física fechada, Senhor, porque nós continuamos sendo a tua igreja, Pai, e que a tua palavra, Senhor, continue sendo pregada, que o teu evangelho continue sendo, Senhor, disseminado por esse mundo, Pai, até que o Senhor volte para buscar a tua igreja, Pai. Por isso nós oramos, Senhor, e agradecemos por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, aplauda o Senhor. Que os irmãos continuem colocando em oração a vida de todos os missionários, amém? Glória a Deus. E hoje eu queria estar chamando aqui a nossa missionária Ingrid, que vai estar trazendo a palavra. Não serei eu que darei a palavra, mas o Senhor vai usar poderosamente a vida da Ingrid. Vamos estender as mãos para estar abençoando a vida da Ingrid. Senhor nosso Deus e Pai, nós continuamos aqui, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos colocar a vida da Ingrid nas tuas mãos, Senhor. Que em nome de Jesus ela venha a ser usada poderosamente por ti, Senhor, para estar ministrando aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que ela não venha falar nada daquilo que ela queira, do entendimento dela, Senhor, mas que tudo venha, Senhor, do teu Santo Espírito que habita sobre a vida da Ingrid, Pai. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos e amarramos todo o levante do inimigo, Senhor. Todo espírito que não confessa o teu nome, que bate em retirada desse lugar, Senhor. Toda dispersão, Senhor. Oh Deus, tudo aquilo que possa estar tirando a nossa atenção, que caia por terra, Senhor. E somente o teu Espírito Santo e o teu manifestar seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, paz. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4. À medida que vocês forem achando, se coloquem de pé, por favor.
Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 15, amém? A palavra de Deus diz assim: Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Onde a palavra é semeada, logo a ouvem. Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Até aí. Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que nós temos, Senhor, de estarmos em um país, Senhor, que não é perseguido, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de podermos estar, Senhor, com as portas das igrejas abertas, Senhor, proclamando o Teu nome, Senhor, e pregando a Tua palavra, Senhor, sem o temor, ó Deus, de sermos perseguidos, Pai. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este privilégio. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque sei que o Senhor tem mostrado o Teu cuidado, Senhor, sobre nossas vidas e tem nos dado a oportunidade, Senhor, de viver a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante da Tua presença, Senhor, e peço a Deus que nada saia de mim, Senhor, mas tudo venha diretamente de Ti. Prepara cada coração aqui, Senhor, como terra fértil, Senhor, para o plantio da Tua palavra, e que somente o Teu nome seja glorificado, somente o Teu Espírito e os Teus anjos, Senhor, recebam lugar aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aqui no capítulo 4 de Marcos, a gente lê mais uma das parábolas de Jesus, das muitas parábolas de Jesus. E essa aqui é particularmente uma das minhas favoritas. Jesus, ele falava muito através de parábolas, para que as outras pessoas pudessem entender aquilo que ele estava dizendo. Então ele usava elementos comuns daquela época. Ele usava razões do cotidiano, situações do cotidiano, para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que ele estava dizendo, aquilo que ele queria passar. E aqui, Jesus usa um elemento natural, que é a terra, um dos elementos da natureza, que é a terra. E naquela época era muito comum a plantação, né? A agronomia era muito comum. As pessoas plantavam, colhiam e comiam. Elas não tinha tão comumente o mercado que a gente tem hoje, que a gente já pega tudo picadinho, tudo fresquinho. Naquela época eles plantavam, comiam, então aquela linguagem era muito comum para eles, porque eles viviam aquilo. E por mais que para nós seja um pouco incomum, né, pelo menos eu acredito que ninguém aqui viva, né, só da colheita, a gente tem, como eu disse, o mercado e tudo mais. Por mais que seja um pouco incomum para a gente, a palavra de Deus, ela se renova e ela permanece atual até os dias de hoje, amém? E Jesus, ele fala aqui justamente de uma coisa que é muito atual, de uma situação que é muito atual e muito comum nos dias de hoje, que é o abandono da fé. Pessoas que abandonam a fé por N motivos.
acredito que cada um aqui conhece alguém que uma vez já esteve na presença de Deus e agora não está mais, já viveu uma vida na presença de Deus e agora não vive mais. E a gente sabe que isso acontece, né, nos dias de hoje. E Jesus usa essa palavra para descrever situações como essa. E ele dá 3 exemplos de 3 situações que levam pessoas a abandonar a fé. Ele dá 3 exemplos de situações que estão relacionadas a esse tema do abandono da fé. E a primeira situação, ele explica lá no versículo 16 e 17, que diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Nessa primeira situação, Jesus está falando sobre pessoas que recebem a palavra, porém elas não têm raízes em si. E pelo motivo delas não terem raízes em si, elas logo perdem a palavra e abandonam a fé. E daí no versículo 5, se a gente for voltar, do capítulo 4, ele diz: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Ali no finalzinho do versículo ele diz que a semente brotou rápido, porque a terra não era profunda. E se nós formos estudar um pouco de agronomia, na agronomia existe um termo que se chama profundidade efetiva. Eu fiz algumas pesquisas, né? Claro que eu não ia falar besteira aqui. E esse termo profundidade efetiva, ele está relacionado à profundidade da terra. E quando eles estudam ali a profundidade efetiva da terra, eles dizem que quanto mais o solo é profundo, mais espaço ele cria para que as raízes cresçam livremente em suas quantidades. E para as raízes crescerem, elas precisam de nutriente. E quanto mais profunda a terra é, mais fértil. E quanto mais fértil ela é, mais nutriente ela produz para a raiz. A terra ela absorve a água com mais facilidade e nutre a terra também, dá os nutrientes necessários para que as raízes permaneçam firmes e para que elas cresçam fortes e saudáveis. E se a gente prestar atenção nesse versículo, a semente ela brotou o quê? Rápido. Ela brotou rápido porque o solo não era profundo, ou seja, era um solo raso. E a gente vê ali que a plantinha, né, ela brotou rápido, mas logo que o sol apareceu, logo que o sol aparece, ela seca, queima e morre. E ela morreu porque ela não possuía raízes. Como ela foi plantada em um solo que não era profundo, era um solo raso, ela não recebeu os nutrientes necessários para a raiz dela crescer forte, para a raiz dela crescer firme, e morreu rápido. Então ela morreu porque a sua raiz não estava bem nutrida. E trazendo isso para os dias de hoje, como que a gente pode criar raízes, né? Jesus ele diz que essa pessoa, ele faz uma comparação com a semente, e a pessoa como essa semente que foi plantada em uma terra rasa, ela recebeu, porém logo abandonou a fé, porque ela não tinha raízes. E como é que nós criamos raízes hoje em dia? Quais são as nossas raízes para que nós permaneçamos firmes em Deus? A raiz ela é muito simples. É o que todo mundo aqui conhece, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples e muito eficaz, muito atual, e todas as respostas que nós precisarmos, nós iremos encontrar na palavra de Deus. E essa deve ser o nosso nutriente para que as nossas raízes cresçam e fiquem firmes. Porque a palavra de Deus, ela é água, é pão, é vida. A palavra de Deus é o nutriente que a gente precisa para que a gente possa viver uma vida em santidade diante de Deus, para que a gente possa viver uma vida com os nossos princípios firmes, para que a gente não se desvie. E Jesus ele ainda diz, lá no versículo 17,
Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Aqui ele diz que a pessoa que não tem raiz abandona a fé ao primeiro momento de perseguição, ao primeiro momento de tribulação. E por que isso acontece? A própria palavra de Deus, ela nos assegura, ela nos deixa bem claro que nós sofreremos perseguições por causa do nome do Senhor e que nós seremos atribulados por causa do nome do Senhor. Assim como o pastor disse no início, nosso país não é um país que sofre perseguição, né, de alguém colocar uma arma na nossa cabeça e ameaçar a gente de morte por causa do evangelho. Porém, ainda assim, é inevitável na vida de um cristão que nós sejamos zombados, que nós sejamos atribulados por causa do evangelho. Né? Muitas vezes a gente vai passar por situações onde pessoas irão perseguir a gente, pessoas irão apontar o dedo na nossa cara, no nosso trabalho, na escola, faculdade, enfim. Onde as pessoas irão testar a gente só para ver se a gente é crente mesmo. Isso é um tipo de tribulação por causa do evangelho. E as pessoas que não possuem raiz, elas não aguentam esse tipo de pressão, esse tipo de tribulação. Porque elas não têm raízes firmadas na palavra de Deus. E se a pessoa que não tem uma raiz firmada na palavra de Deus, como é que ela vai saber aonde se apoiar e aonde buscar socorro nestes momentos? Porque se a gente se converte, a gente está muito acostumado com uma palavra de bênção, com uma palavra de conforto, com uma palavra que diz que Deus vai guardar, que Deus vai proteger, que Deus vai abençoar. E daí a gente ignora aquela parte da Bíblia que diz que nós sofreríamos por causa do nome de Jesus. E daí a gente ignora aquela parte que diz que Jesus disse que no mundo teríamos aflições. A gente não sabe para onde correr. E daí a gente fica fraco, a gente fica desanimado. Afinal, a gente está sofrendo tribulação. E como assim? Eu vim para o Evangelho, eu achei que tudo ia ser uma paz. Como assim? Eu vim para o Evangelho, Deus não vai me guardar? Jesus não disse que ia me proteger? Jesus não disse que ia me guardar? E daí a gente desanima, porque a gente não tem as raízes na palavra de Deus. E para nós criarmos raízes é algo bem fácil. Fácil. É leitura da palavra, é meditar na palavra, é estar sensível àquilo que Deus fala a nós, é oração e é jejum. É isso. Para que nós tenhamos raízes firmes e fortalecidas em Deus. Até porque se a gente não abre a Bíblia e medita, como que a gente vai saber que Jesus já nos havia dito que nós sofreríamos perseguições? Se a gente não medita na palavra, como que a gente vai saber que Jesus tinha dito para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas aí logo depois ele disse: tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, nós venceríamos o mundo também, para a honra e glória do nome dele. Como que a gente vai saber disso se a gente não abre a palavra? Se a gente não medita a palavra? Ou se a gente até abre a palavra, mas só abre na parte que nos convém? A gente até medita na palavra, porém só medita na parte que nos convém. Na parte que a gente gosta, na parte que parece fácil aos nossos olhos. Como que a gente vai saber disso? Então a pessoa aqui que Jesus diz, ela se desvia, ela abandona a fé, porque ela não possuía as raízes na palavra de Deus. As raízes dela não estavam nutridas ao ponto dela permanecer firme em um momento de atribulação. Amém? Estão todos compreendendo? E uma das características do solo profundo, que eu falei anteriormente, o solo profundo, uma das suas características é que ele demora para se desenvolver. O desenvolvimento dele é mais lento do que do solo raso. Até porque tem pouca terra, então ele se desenvolve ali facilmente, enquanto o solo profundo não. É um desenvolvimento mais lento. E se a gente for parar para analisar esse texto, o solo que era raso, a sementinha brotou rápido, certo? Porém, logo ela morreu. Porém, a semente que é plantada em um solo profundo, ela pode até demorar para crescer, mas quando cresce, ela permanece. E assim é com as nossas vidas. Talvez você esteja passando por um momento tribuloso, por um momento difícil. Talvez você esteja passando até mesmo por um momento onde Deus esteja um pouco calado, um pouco na dele.
Mas Deus, ele não deixa de trabalhar. Deus, ele continua no controle de todas as coisas. E durante esse momento, que parece que nem tem fim às vezes, né? A gente está passando por tanta tribulação, parece que não tem fim, parece que não acaba. Persevere. Persevere na palavra de Deus, porque esse momento é para que você crie raízes e raízes fortes. Esse momento é para que você persevere na palavra de Deus, que você persevere na palavra de Deus, porque ela é nutriente para que você esteja enraizado e no momento em que você crescer, no momento em que a sua semente der frutos, esses frutos sejam bons e esses frutos permaneçam. Amém? Então, que você tenha isso em mente. Lembre-se que é um processo, e o processo muitas vezes pode parecer demorado, mas ele parece demorado aos nossos olhos, porque se o processo vem de Deus, ele determina o tempo correto. Pode até parecer demorado para nós, mas Deus, ele continua no controle, ele continua trabalhando, ele não para de trabalhar, ele continua trabalhando a nosso favor. Mas se ele tem estado em silêncio, se ele tem parecido demorar a levar a sua resposta, é porque é esse momento de você criar raízes. Esse é o momento de você nutrir as suas raízes, cuidar do seu solo para que você dê frutos, e frutos que permaneçam, frutos de qualidade, frutos para que sejam para a honra e glória do Senhor. Não frutos que brotem rápido só para que você fale, olha, eu dei fruto, mas cadê eles? No dia que a gente for se apresentar diante de Deus, cadê os seus frutos? Nós precisamos trabalhar para fazer frutos que permaneçam. Nós precisamos trabalhar para dar frutos de qualidade, frutos saudáveis, e não frutos que sejam fogo de palha. Porque esses são os frutos que vão glorificar o nome de Deus. São esses os frutos que vão dar mais frutos, e os frutos dos frutos darão mais frutos, para que o nome de Deus seja conhecido e o nome de Deus seja glorioso. Amém? E a segunda situação, essa foi a primeira, e a segunda situação que Jesus descreve se encontra no versículo 18 e 19. Acompanhem comigo. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A situação que Jesus descreve aqui é daquelas pessoas que recebem a palavra, recebem até com alegria, recebem até com entusiasmo, é aquele entusiasmo de fazer as coisas, né, de alegria, de meu Deus, eu conheci Jesus e tudo mais. Porém, essa pessoa, ela está entre os espinhos, e esses espinhos sufocam a palavra. Esses espinhos sufocam a palavra e fazem com que ela se torne infrutífera. E lendo isso, eu me perguntei o que são os espinhos, né? E no próprio versículo, Jesus, ele já dá exemplos, e esses exemplos são as preocupações da vida, as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. E quando a gente para pensar nas riquezas, na preocupação, nos anseios, tudo isso está relacionado a uma coisa, que é a renúncia. Quando a gente vem para a presença de Deus e quando a gente se coloca diante dele, há renúncias. Eu creio que todo mundo aqui, quando se converteu, teve que deixar alguma coisa para trás. Teve que abandonar alguma coisa. Talvez uma pessoa, talvez um relacionamento, talvez uma amizade, talvez um ideal, talvez uma opinião. A gente tem que abandonar várias coisas. Até porque se for para continuar da mesma forma, a gente nem vem para Jesus. Porque na presença de Jesus é transformação. E muitas vezes essa transformação é até dolorosa, porque vai mexer ali onde a gente não quer que mexa, vai cutucar ali a nossa ferida, vai mexer naquele lugar que a gente não quer que mexa, que a gente quer que permaneça da mesma forma, ou então que a gente tem medo de mostrar. Essa transformação vai nos custar algo. E nós teremos que renunciar a muitas coisas para que nós vivamos a vontade de Deus. Então, todas essas coisas que Jesus citou está relacionado à renúncia. E a renúncia, ela é algo doloroso,
quando nós abrimos mão de algo que nós gostamos, ou que nós queremos, ou que nós estávamos planejando uma vida inteira, ou que nós pensamos uma vida inteira, ou que nós gostamos, estávamos apegados uma vida inteira, e agora eu vim para a presença de Deus e Ele me mandou largar. Eu vim para a presença de Deus e Ele me mandou renunciar. Como assim? Sim, é doloroso. Porém, a partir do momento que a gente entende do que se trata a renúncia, não vou dizer que fica mais fácil renunciar. Porém, a gente entende do que se trata a renúncia e daí a gente consegue fazer isso com pelo menos um pouco mais de alívio. Porque a renúncia não é só eu abrir mão daquilo que eu quero. A renúncia não é só eu abrir mão daquilo que eu gosto. A renúncia não é somente eu deixar para trás uma coisa que eu gosto, uma coisa que me fazia bem, mas a renúncia é eu abrir mão de algo bom para receber aquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus. A palavra nos assegura que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquilo que você tem segurado talvez seja bom, talvez nem seja, sei lá, um pecado ou algo ruim, algo que vai fazer mal a alguém, algo que vai fazer mal a você mesmo, talvez nem seja isso, talvez seja algo bom. Porém, é uma escolha que nós precisamos fazer entre viver aquilo que é bom e viver aquilo que é perfeito. E isso é a renúncia. É sobre isso que é a renúncia. A renúncia com Cristo é quando você abre mão de algo que é bom e te faz bem para receber algo da parte de Deus que é perfeito e duradouro, perfeito e permanente, perfeito e com um propósito maior, porque Deus ele não faz nada sem propósito. E se você decide viver uma vida diante da presença de Deus, Ele vai te usar para que você glorifique o nome de Deus. Então talvez isso que você tem guardado, talvez isso que você tem segurado, talvez seja muito bom, mas não é para glorificar o nome de Deus. Mas não é que Deus tenha um propósito nisso. E se não tem um propósito nisso, Deus ele vai tirar, Ele vai pedir para tirar. Então nós precisamos estar cientes de que vir para a presença de Deus, vir para o caminhar com Cristo, exige renúncia. Exige você largar mão e abrir mão de muitas coisas que você gosta, mas isso tudo é para um propósito maior, o qual Deus espera para cada um de nós. E tudo isso, todas as coisas que tiram o foco dessa verdade, da verdade que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, a verdade de que Deus está no controle de todas as coisas, a verdade que do evangelho que traz renúncia, do evangelho que traz arrependimento, do evangelho que traz quebrantamento, tudo que tira o foco disso, isso são espinhos. São espinhos que Jesus retrata aqui. Porque a preocupação, ele diz, a preocupação com as coisas, o anseio por outras coisas e o engano das riquezas. E a preocupação, o anseio, o desejo pelas outras coisas, a ansiedade, isso ocupa muito lugar no nosso coração. São coisas muito grandes e muito pesadas para a gente carregar sozinho e não há, de verdade, como nós ansiarmos pela vontade de Deus se o nosso coração está cheio de preocupação e ansiedade, porque a preocupação e a ansiedade ocupam um espaço demais no nosso coração. E Jesus ele não vai trabalhar ali no meio. Jesus não vai trabalhar no meio de um coração ansioso ou no meio de um coração muito turbulento, porque com todas as tribulações, quando você está preocupado, quando você está ansioso, seja sincero com você mesmo. Quando você está muito preocupado, quando você está muito ansioso, você acha tempo para pensar em Deus? Você acha tempo para você voltar os seus olhos, com calma? Não, porque é muito difícil. A gente precisa parar, olhar de longe, respirar, para que aí a gente consiga se concentrar naquilo que Deus nos diz. Porém, em meio à tribulação, em meio à preocupação, em meio à ansiedade, é muito mais difícil de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. A preocupação e a ansiedade ocupam muito espaço no coração de uma pessoa que quer viver a vontade de Deus. E todas essas coisas, elas sufocam aquilo que a gente recebe de Deus justamente por isso. Porque o nosso coração não dá lugar para aquilo que Deus quer falar para nós. No momento de muita preocupação e no momento de muita ansiedade, a gente não dá lugar para aquilo que Deus quer falar para nós. E por isso os espinhos vêm e sufocam a palavra que Deus nos deu. Porém, a preocupação ela só vai tomar conta de nós
quando nós não confiarmos em Deus. A preocupação ela só vai tomar lugar na sua mente, no seu coração e na sua alma quando você não confia, quando você não mostra a sua confiança em Deus. Porque se você confia em Deus, então por que se preocupar? Se você confia que Deus ele tem estado no controle da sua vida, se você confia que Deus tem ministrado no seu coração e tem cuidado de todas as coisas, então por que se preocupar? Por que se mostrar tão ansioso pelo dia de amanhã? Ele mesmo já nos disse para não andarmos ansiosos pelas coisas do amanhã. Então por que andamos ansiosos? Por que andamos preocupados? Outro ponto que ele diz é o engano das riquezas. Porém, a riqueza, ela só vai nos enganar, só vai chegar ao ponto de nos enganar quando nós não entendermos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. A palavra de Deus nos assegura, a gente gosta muito de cantar isso, a gente gosta muito de repetir isso, a gente gosta muito de postar essa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando é para confiar que Deus não vai nos deixar faltar, quando Deus ele tem o sustento de tudo para nós, aí já é meio difícil. Mas é aí que as riquezas vão nos enganar. Se a gente confia nessa verdade, de que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, se a gente confia na verdade de que o Senhor é o nosso sustento e Ele tem tudo aquilo que a gente precisa, então as riquezas não irão nos enganar. E o último exemplo que ele dá é o anseio pelas outras coisas. Porém, o anseio pelas outras coisas dessa vida só vão nos deixar cegos, só vão nos incomodar, só vão desviar o nosso foco da verdade, se os nossos olhos não estiverem fixos na verdade de Deus. E a verdade de Deus é: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. Jesus disse isso. Então, se nossos olhos não estiverem fixos nisso, que quando a gente busca primeiramente o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, então sim, nós iremos perder o foco e o nosso foco estará nas outras coisas. E daí o anseio pelas outras coisas irá tomar conta do nosso coração. E daí os espinhos irão sufocar a palavra. E daí tudo aquilo que Deus tinha ministrado no seu coração, e daí tudo aquilo que você estava empolgado porque Deus tinha te dado, todas as experiências que você viveu na presença de Deus, tudo aquilo que Deus tinha te revelado nos primeiros dias, vai por água abaixo, pelo menos por um tempo. E aí começa o desânimo, e aí começa a fraqueza, e aí é que a pessoa abandona a fé. Então, se uma pessoa não tem raízes, se uma pessoa não tem as raízes firmadas na palavra de Deus, os frutos podem brotar, mas os frutos irão morrer. Os frutos podem brotar, mas os espinhos irão sufocar esses frutos. Amém? E a terceira situação, que está no versículo 20. Outras pessoas são como semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa terceira situação é a situação que nós devemos seguir. São as pessoas que são como terra fértil. Elas ouvem a palavra, aceitam a palavra e então dão frutos. Porque é necessário ouvir a palavra. É necessário ouvir a palavra e então você absorve, então você pratica e daí os frutos irão vir, e os frutos irão vir com qualidade porque você tem raízes em Deus. Porém, a gente cria raízes somente nos cultos de domingo? Ou somente nos cultos de domingo e quinta? Nos cultos de domingo, quinta e nos cultos de oração? Também não. Nós criamos raízes nos cultos de domingo, nos cultos de quinta, nos cultos de oração, na célula, nas outras programações da igreja, mas nós principalmente iremos criar raízes no nosso secreto com Deus, quando a gente faz aquilo que Jesus disse. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e aí nós falamos com o nosso Pai que irá nos ouvir. Esse é o momento principal aonde nós criamos raízes. Os cultos são muito importantes. Os
cultos são necessários, precisamos deles. As células, a mesma coisa. As programações da igreja, muito importantes, essenciais. Porém, as nossas raízes mais profundas nós iremos criar quando nós entrarmos no nosso quarto e clamarmos a Deus. Nós iremos criar quando o nosso joelho estiver no chão, quando a nossa boca se abrir para colocar tudo diante de Deus, quando nosso coração estiver quebrantado diante do Pai, nós possamos chorar diante dele, abrir o nosso coração e principalmente estarmos sensíveis àquilo que ele quer nos falar. Porque não adianta nada a gente só colocar e colocar e colocar diante de Deus e falar e falar e falar e não ouvir. Não é a palavra dele que é a raiz? Não é a palavra dele que é o perfeito nutriente para nós? Então ouça. Ouça aquilo que o Espírito Santo quer falar. Ouça aquilo que o Espírito Santo fala para você através da palavra, fala para você através de situações, e seja sensível, peça sensibilidade ao Espírito Santo. Peça sensibilidade ao Espírito Santo para que você possa ouvir a palavra dele, para que você possa ouvir qual direção tomar, e assim você seja cheio dele. Assim nós criaremos raízes, assim nós iremos absorver aquilo que nós temos que absorver, assim nós iremos absorver os nutrientes que nós precisamos, e assim as nossas raízes serão firmes, fortes, profundas, e daí a flor vai crescer, e daí vai dar fruto, e os frutos vão gerar outros frutos, e assim por diante. E o nome de Deus vai ser glorificado, porque isso que é o importante de tudo. No final, o que realmente importa é o nome de Deus ser glorificado. Não é você gerar frutos para falar que, meu Deus, quantos frutos eu tenho, quantas pessoas eu trouxe para a igreja, quantas pessoas eu salvei para Cristo. E sim para glorificar o nome de Deus, para você se alegrar, porque o penoso trabalho de Jesus na terra está sendo recompensado. Porque o penoso trabalho de Jesus na terra está dando frutos até hoje. É essa glória que ele recebe, e não nós. Então nós estamos em um culto de missões, e quando nós falamos de missões, nós logo pensamos e relacionamos com evangelismo. E evangelismo nada mais, nada menos é que levar o evangelho para pessoas que não conhecem. Porém, quando a gente vai evangelizar alguém, você evangeliza falando o quê? Você não vai evangelizar com uma conversa sobre qualquer coisa. Você vai evangelizar com a palavra. Mas como você vai evangelizar se a palavra não está dentro de você? Como você vai evangelizar se você não está cheio da palavra? Como você vai dar algo que você não tem? Como você vai dar algo para uma pessoa que você não tem, não adquiriu? Quando você presenteia alguém, você está com um presente na mão e dá para a pessoa, não é? A mesma coisa vai ser quando você quiser evangelizar alguém. Você precisa ter para dar. E você só consegue, você só recebe, você só tem se você estiver firme na palavra de Deus. Se você parar para ouvir a voz de Deus. Se você parar para ouvir aquilo que Ele quer te falar. Se você tirar o seu tempo para você meditar na palavra. Ler, meditar, absorver e daí colocar em prática. Nós também precisamos colocar em prática. Não, eu tinha falado isso na célula ontem com as meninas. Não ficar esperando o meu tempo. Esperar o meu tempo, vou esperar o meu tempo. Não é o meu ministério, não é o meu chamado, não é agora. Preciso me preparar. A gente viu lá na célula sobre a igreja de Tessalônica, que aquela igreja se converteu e logo depois começou a evangelizar. Eles não usaram aquilo como desculpa de, nossa, não é o meu tempo. Eu acabei de me converter, não posso falar de Jesus ainda, preciso de mais conhecimento. Não, é praticar, é colocar em prática. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com Deus e Ele vai te revelar algo. Ele vai te dar algo. Você entra no seu quarto, abre a sua Bíblia, está ali um alimento fresco para você. Fale isso. Fale isso para quem você encontrar. Fale isso para as outras pessoas. Aquilo que Deus tem te dado, não guarde, fale. Isso é evangelismo. Mas para que nós demos alguma coisa para alguém, nós precisamos ter primeiramente. E para que nós produzamos algo saudável, frutos bons, frutos permanentes, nós precisamos estar enraizados.
E para que nós estejamos enraizados, nós precisamos estar firmes na palavra, com jejum, oração e meditação na palavra. E é engraçado porque quando a gente vê uma árvore grande, sei lá, uma árvore muito antiga, ou as flores, ou algo do tipo, quando a gente passa assim na rua, a gente vê a árvore e fala, meu Deus, que árvore linda, meu Deus, que árvore grande. Mas ninguém vê as raízes. Todo mundo quer dar fruto, mas ninguém quer nutrir as raízes. Todo mundo vê e acha lindo as árvores grandes, porém ninguém viu ali o processo em que a raiz estava crescendo. Ninguém viu ali o processo que o solo estava ainda se desenvolvendo. E é esse o processo aonde deu aquela árvore e deu aqueles frutos. Então qual que é a moral da história? Nós precisamos começar do solo. Precisamos começar aqui no nosso coração, tirar tudo aquilo que tira a fertilidade, tudo aquilo que é infértil, jogar fora, arrancar tudo aquilo que impede o solo de ser nutrido, o solo de ser fértil, e daí começar a nutrir o solo, começar a dar nutrientes ao solo, começar a regar, começar a dar os nutrientes que precisa, e os nutrientes a gente tem na própria palavra de Deus. Então nós iremos cuidar, e para cuidar de vidas, nós primeiramente precisamos cuidar do nosso coração, do nosso interior, aquilo que nós temos consumido, aquilo que nós temos nos alimentado. O pastor sempre fala aqui que é arroz e feijão que a gente precisa ter, e arroz e feijão está na palavra de Deus, não está numa ministraçãozinha, ou em algo mais reconfortante, não está na ciência, não está numa autoajuda, está na palavra de Deus. Esse é o alimento forte que nós precisamos para que nós demos frutos lá na frente. Amém? Então cuide das suas raízes, porque cuidando das suas raízes, as outras pessoas dependem das raízes que você cuida agora. Os frutos dependem das raízes que você está cuidando agora. Os frutos dependem dessas raízes fortes, dessas raízes firmes, para que assim o fruto tenha qualidade, o fruto seja saudável, o fruto seja bom, perfeito e agradável, de acordo com a vontade de Deus. E leve o Evangelho. Leve o Evangelho e leve o Evangelho com qualidade. Outra coisa que eu comentei com as meninas na célula ontem, que foi algo que eu ouvi do Thiago no culto de jovens, que ele tinha falado sobre a maneira que nós evangelizamos. E aquilo me incomodou muito. Na verdade, Deus ele já me incomodava há um tempo e daí passou a incomodar mais, que é a maneira como nós chamamos alguém para o culto. Quando você chama alguém para o culto, como você chama? Você chama, vai ter um culto lá, é muito bom. Vai lá, vai ser uma visita. Ou você chama como se fosse tipo a melhor coisa da sua vida. Jesus é a melhor coisa que nos aconteceu, amém? Então por que na hora da gente passar para alguém a gente passa como se fosse qualquer coisa? A gente passa como se fosse, sei lá, um jogo ou um filme que a gente quer ver. Às vezes a gente fala até mais com entusiasmo de um filme que a gente viu, ou de um jogo de futebol, ou sei lá. A gente fala com tanto mais entusiasmo de outras coisas, e quando é para falar da palavra de Deus a gente esmorece. Então, para que os frutos tenham qualidade, o nosso evangelismo precisa também ter qualidade. A maneira que você passa Jesus para as pessoas é a maneira como as pessoas irão comprar Jesus, utilizando esse termo, como se fosse um produto. Então, a maneira como você passa Jesus para as pessoas é assim que elas irão receber. Então, se chega uma pessoa de uma outra religião ou que quer oferecer algo para ela e fala com o maior entusiasmo, e chega você que é cristão, fala todo esmorecido, qual será que ela vai querer? Se ela não está vendo a diferença na sua vida, no seu discurso, no seu evangelismo, como é que ela vai querer aquilo que você tem para oferecer a ela? Então, cuide das suas raízes, cuide dos seus frutos, cuide da maneira que você evangeliza, cuide da maneira que você chama as pessoas para a igreja, cuide da maneira que você fala de Jesus para as pessoas. Se você fala que é apenas algo bom que aconteceu com você e, nossa, muito bom, mudou minha vida, mas cadê a ênfase, cadê a certeza nisso? Aprendi isso com o Thiago, nunca mais vou esquecer. Cadê a certeza naquilo que você fala? Cadê a ênfase naquilo que você fala?
precisa ter. Porque senão nós não iremos conseguir conquistar o bairro Perequê para Jesus, como a gente sempre fala que quer, como é o nosso objetivo. Se os nossos vizinhos, se as pessoas que olham pra gente não estão vendo a mudança, não estão vendo entusiasmo na gente de vir à igreja, eles não vão querer aquilo que nós estamos vivendo. Eles não vão querer o Jesus que a gente tem, porque na visão deles, o Jesus que a gente tem é chato. Pô, tá sempre esmorecido, sempre de cabeça baixa. Jesus é ou não é a melhor coisa que te aconteceu? Jesus é ou não é aquele que transformou a sua vida? Lembra do seu testemunho um pouquinho. Lembra como você estava antes da presença de Deus. Se é a melhor coisa, você precisa falar com entusiasmo, você precisa falar com alegria, você precisa falar com prazer. Porque é Ele que tem nos sustentado e é Ele que vai continuar nos sustentando até a vinda dEle. E nós precisamos estar enraizados nessa verdade e na outra verdade, que é que Jesus irá voltar. Precisamos viver como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E uma igreja, Deus tinha ministrado isso no meu coração na célula. Uma igreja que vive ansiando pela volta do Senhor, não se cala. Porque se nós entendermos a seriedade que é a volta de Cristo, nós cuidaríamos muito melhor do nosso solo, nós cuidaríamos muito melhor dos nossos frutos, nós cuidaríamos muito melhor das nossas raízes. Porque nós entendemos a seriedade que é. Nós então entendemos que há muitas pessoas que precisam disso. E daí nós levaríamos mais a sério a palavra, nós levaríamos mais a sério os nossos momentos de devocional, nós não daríamos tantas desculpas para não nutrirmos as nossas raízes. Porque nós entendemos a seriedade que é, e que Jesus está breve para voltar. E há pessoas que ainda não ouviram, e essas pessoas dependem da sua raiz, que precisa ser nutrida. Então volta os teus olhos essa noite. Pergunte a si mesmo, ou pergunte para Deus, o que tem impedido a fertilidade do seu solo? O que tem te impedido de ser fértil? O que tem deixado o seu solo pedregoso? Ou quais são os espinhos que estão ao seu redor, que estão tentando ou estão sufocando a palavra de Deus que está entrando? Pergunte para Deus. E deixe de lado essa noite. Nós possamos realmente fazer essa análise de nós mesmos. Nós possamos analisar e analisar para transformar. Analisar para mudar. Analisar para que o nome de Deus seja glorificado acima do nosso, acima dos nossos ideais, acima daquilo que a gente pensa, acima daquilo que a gente acha, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente tem como visão, daquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Que o nome de Deus seja glorificado acima de todas essas coisas. E quem receba a honra e receba a glória seja somente Ele. Amém? Pedir que o Ministério de Louvor suba, por gentileza. Se coloquem de pé. Assim como eu disse, muitas vezes o solo está raso, muitas vezes o solo está pedregoso, o solo não está propício para semeadura, não está propício para fertilidade. E muitas vezes nós estamos com espinhos ao nosso redor. Nós precisamos saber, primeiramente, identificar o que é isso, para que nós possamos largar isso, para que haja mudança dentro de nós. Para que então nós possamos ser enviados, porque Deus ele deseja que os seus filhos sejam enviados e deem frutos de qualidade, frutos que permaneçam, porque são esses frutos que nós iremos apresentar diante de Deus. Então o desejo do coração de Deus, eu creio que é que nós demos frutos e frutos que permaneçam, frutos e frutos com qualidade, frutos que também estejam enraizados na palavra dele. E para isso nós precisamos estar enraizados na palavra dele. Para isso nós precisamos estar bem nutridos. Portanto, que essa noite nós venhamos nos analisar e que nós saibamos que muitos frutos, a vida de muitas pessoas estão dependendo da maneira que nós cuidamos do nosso coração, estão dependendo da maneira que nós cuidamos do nosso solo, estão dependendo da maneira que nós cuidamos das nossas raízes. Os frutos permanecem por causa da raiz. Os frutos dependem
por causa da raiz que está firmada, por causa da raiz que está forte, por causa da raiz que está firme. Amém? Feche os seus olhos. Que você realmente possa buscar de Deus agora aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser transformado. Você possa fechar os seus olhos agora, elevar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus. Esteja sensível àquilo que Ele vai te mostrar. Esteja sensível àquilo que Ele vai te mostrar nessa hora. Se há dureza de coração, se há arrogância, se há soberba, se há algum pecado, ou se há apenas algo que você acredita que é muito bom, mas você não tem coragem de largar, apresente diante de Deus essa noite. Ele está aqui. Nós estamos em um culto de missões. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos levantar a nossa cabeça, nós precisamos decidir diante de Deus, parar de dar tantas desculpas para que nós nos levantemos como igreja do Senhor. Então deixa Deus falar com você essa noite. Deixa Deus falar ao seu coração essa noite, quebrantar o seu coração. Que em nome de Jesus o seu coração seja como terra fértil. Que em nome de Jesus o seu coração seja em nome de Jesus como terra fértil. Como terra a qual o Senhor planta a sua semente e essa semente frutifica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa noite nós possamos largar tudo aquilo que faz o solo do nosso coração ser infértil. Nós possamos buscar em Deus fertilidade. Nós possamos buscar em Deus fertilidade para que nós tenhamos frutos para apresentar ao Senhor. Para que nós tenhamos frutos resistentes. Para que nós geremos frutos resistentes. Para que as pessoas não venham abandonar a fé no meio da perseguição, no meio da tribulação. Frutos resistentes para que os espinhos que estão entre a vida das pessoas não as sufoquem, mas as tornem mais firmes na presença de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor.
Misericórdia, né, irmãos? A Ingrid está ministrando aqui e tem que ser com alegria, né? A gente tem que falar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Que a gente venha estar se empenhando, né? Venhamos estar sendo cheios da presença do Senhor e fazer a diferença aí fora, né? A Ingrid estava ministrando e é justamente isso. Às vezes quando a gente vai convidar alguém para ir num restaurante, para visitar algum parente, para fazer alguma social com alguém, a gente tem tanta motivação, mas quando vai falar do nome de Jesus, a gente fala, ó, vamos lá na igreja, vamos lá com a gente. A gente sabe que o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer, o Senhor pode trazer essa pessoa, sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e se nós não estivermos enraizados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nossa boca não vai proferir nada que venha edificar os outros, amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, Ingrid, você continue sendo usada poderosamente pelo Senhor, que nós venhamos sair daqui dessa noite cheios da presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode se sentar, amados, queria dar alguns breves recados, espero que sejam breves, né? Terça-feira agora nós continuaremos aí com a nossa programação das células, amém? As células que já retornaram para os lares, e eu sempre tenho falado isso e vou continuar falando, porque tivemos o aval de todos os líderes e todos os anfitriões dos lares, ninguém foi obrigado a nada, né? Nós sabemos da responsabilidade que nós temos, e da mesma forma que é um culto, todos de máscara, né? Tem o álcool em gel lá disponível para os irmãos. Então, se você não faz parte de uma célula, procure uma mais próxima da sua casa, porque é uma forma de nós irmos nutrindo, né? Através da palavra do Senhor que é ministrada, através da comunhão que nós temos com os irmãos, estarmos nos fortalecendo na presença do Senhor, amém? Então procure uma célula mais próxima da sua casa para você estar participando terça-feira às 8 horas da noite, amém? E quarta-feira nós teremos aqui a nossa oração. Então quarta-feira às 8 horas da noite estaremos aqui para ter um tempo de qualidade com Deus, né? Nós temos sempre falado que pelo nosso ativismo, às vezes a gente para 5 minutos para orar e se coloca ali rapidinho na presença do Senhor e depois sai para trabalhar, sai para fazer as coisas. Mas justamente isso, nas quartas nós temos um tempo de qualidade com o Senhor, para que o Senhor venha se manifestar, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha direcionar as nossas vidas. Então, se você tiver essa oportunidade, esteja aqui às quartas, às 8 horas da noite, para nós participarmos dessa oração. Deus tem nos surpreendido, né? Bastante irmãos têm comparecido na oração, e que isso venha a crescer, amém? Glória a Deus. E quinta-feira, amados, nós iniciaremos a primeira campanha que nós teremos em 2020, amém? Quinta-feira agora iniciaremos a campanha A Esperança para Todos, e vai acontecer, amém? Quinta agora, primeira semana da campanha A Esperança para Todos, e vai acontecer. Essa campanha, como todos bem sabem, são 7 quintas-feiras que nós iremos estar sendo ministrados. Então participe da campanha, convide pessoas para estarem participando dessa campanha, que eu tenho certeza que vai acontecer, irmãos, amém? Tudo aquilo que você colocou diante do Senhor no começo do ano, todos aqueles seus sonhos, aqueles projetos, o Senhor não se esqueceu, né? Ainda há esperança para todos e vai acontecer, amém? Glória a Deus. Próximo sábado, dia 19 de setembro, eu não sei o horário direitinho, mas os jovens vão estar lá na sede, amém? Quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem, amém? Mas quando eu era mais jovem, quando tinha algum evento assim, eu, glória a Deus, aleluia! E os irmãozinhos, a Ingrid acabou de falar aqui, né, para ter motivado, né? E os jovens, glória a Deus, vamos lá, né? Fazer o quê? Misericórdia. Jovens está com energia lá em cima, né? Então, misericórdia da vida desses irmãos. Tomara que vocês tomem um choque de 330 lá na sede, para vocês voltarem mais animados, né? Misericórdia, irmãos.
Sábado, dia 19, os jovens têm um compromisso lá na sede em São Vicente, né? Vai ter um congresso de jovens. Não há mais vagas, né, aí para os jovens. Se de repente alguém quiser ir, eu posso tentar conseguir lá, mas conseguimos, a disponibilidade é para todos os jovens. Se você não tem uma vaga, mas quer participar desse congresso, se eu não conseguir, vai ser transmitido pelas redes sociais e vai ser lá em São Vicente. E enquanto os jovens estiverem em São Vicente, os casais estarão aqui no Perequê, para ter o culto dos casais, amém? Aí, ó, tá vendo, jovens? É assim, jovens, misericórdia, viu? Glória a Deus. Então, enquanto os jovens estão lá em São Vicente, os casais estarão aqui às 8 horas da noite. Todos aqueles que são casados, aqueles que são noivos também podem estar participando, né? Convida, não está restrito apenas o povo da igreja. Pode estar convidando, né, casais, amigos de vocês que não sejam convertidos ou que estão afastados dos caminhos do Senhor, para estarem participando do culto de casais aqui. Glória a Deus. A entrada é franca, nós não iremos cobrar nada, assim como foi no culto de mulheres, mas a gente pede a gentileza dos irmãos, se possível for, de trazer um prato de salgado, um prato de doce. Eu creio que refrigerante, amados, não precisa, porque sobrou bastante refrigerante dos 2 cultos que nós fizemos. Então, se você quiser trazer um suco, a irmã Regina, né, irmã Regina, aquele suco que a senhora trouxe, glória a Deus por isso, né? Então, pode trazer, irmãos, pode trazer aí, para a gente ter um momento de confraternização no final do culto de casais, e tragam pessoas aí para estarem sendo edificados da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu só peço, por gentileza, que ao final do culto, todos os casais que estarão presentes aqui, confirmem a presença com a Jane e com o Salatiel, que estão ali na porta, tá bom? Porque eu não vou falar, porque senão não vai ser surpresa. Então vai ter uma surpresa, que já foi falado, então não vai mais ser surpresa. Então é melhor ficar quieto, né? Amém, glória a Deus. Confirme sua presença ali, porque confirme, amém? Glória a Deus. E no domingo nós teremos o nosso culto aqui presencial e online também, para aqueles irmãos que ainda não podem participar presencialmente. E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procure seu líder de célula, nos procure para maiores informações. Está aí as redes sociais também da igreja. E glória a Deus por isso, amém? Você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa se enraizar em Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador na nossa fé. Tenha uma boa semana e fique na paz do Senhor.